Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Cara, eu não posso nem acreditar que esse dia chegou. Chegou, meu Deus! Cara, que felicidade, a gente queria tanto fazer a saga Exterminador do Futuro. E vocês pediram, a gente pediu, todo mundo pediu e chegou o dia. Vamos falar sobre essa saga maravilhosa. Então apaga a luz do seu quarto, coloca aquele óculos escuro esperto, a jaqueta de couro e vem com a gente porque tá começando a saga Exterminador do Futuro aqui no canal Piuí. Mas antes do vídeo começar, velho, já olha pra aquele likezinho, aquele botão, coloca a sua pistola Exterminador do Futuro e dá um tiro com tudo lá. Depois, se você não curtiu o vídeo, é só voltar e tirar o like. Mas se você tirar o like, I'll be back. Lançou, cara! As camisetas do Piuí já estão disponíveis para compra. São 5 modelos diferentes e apenas 500 unidades serão produzidas. São 100 unidades para cada modelo, ou seja, é limitado. Ou seja, é exclusivo. Uau! Essas camisetas foram feitas junto com o pessoal da Bu, foi uma collab maravilhosa e lá, cara, tudo é feito de forma artesanal. Então esses respingos aqui são únicos, ninguém vai ter uma camiseta igual a sua. Além disso, elas contam com um tecido maravilhosamente macio. Elas vão cheirosinhas para sua casa, acompanham um cartão, cara. É coisa de primeira qualidade. Que demais! E o design delas é maravilhoso. Elas são inspiradas nas sagas que a gente fez aqui no Piuí, as sagas que a gente mais gostou, velho. Vai lá, escolhe qual é a saga favorita sua e pega uma camiseta. E se você for fã do Piuí, tem a camiseta com o logo do Piuí. E você pode adquirir cada camiseta por apenas R$ 89,90. O link para você comprar a sua camiseta tá aqui na descrição. Mas, cara, se você tem interesse, sério, corre lá, porque são apenas 500 unidades. Elas não vão estar à venda no próximo mês. Não vão. Você pode entrar lá no site em novembro, não vai ter camiseta do Piuí. Então, se você curtiu esses modelos, acessa o link aqui embaixo e garante a sua antes que acabe. A minha favorita é a do Piuí. Eu gosto de todas. Vou comprar 5. Que legal, meu amigo Léo! Hoje em dia, todo mundo conhece o James Cameron, velho. Mas nos anos 70, ele era apenas um caminhoneiro. Caraca! Trabalhava com fretagem, né? Levava as coisas e tal. E um dia, velho, numa pausa do trabalho dele, ele foi assistir Star Wars nos cinemas. E quando ele viu aquilo, ele pensou, eu tenho que fazer isso da vida. Eu tenho que fazer cinema também. E ele, que já era um amante de efeitos especiais, decidiu então largar a boleia e ir para a carreira cinematográfica. E aí, esse cidadão fez vários trabalhos na área de efeitos especiais, de direção de arte e lançou até um curta, o seu primeiro trabalho autoral. Mas foi só em 1982 que James Cameron estreou na direção de um filme. Que filme era esse? Piranha 2. Não, Piranhas 2. Piranha 2 é um outro filme, de uma produtora brasileira. É aquele que tem a Marcia Imperator? Não sei, nunca assisti. Ah, nem eu. Foi justamente na produção de Piranhas 2 que ele teve um sonho. Ele sonhou que um dia ele estava vivendo a vida dele de boa, daqui a pouco vem um robô do futuro querendo matar ele. E a partir desse sonho, ele juntou um amigo dele, falou assim, vamos fazer uma ideia, vamos fazer um roteiro em cima disso? E eles fizeram, cara, e venderam esse roteiro por apenas $1. Pobreza pega. $1 e uma condição, que se esse roteiro fosse produzido, James Cameron seria o diretor da obra. E foi aí que a Gale Anne Hurd, que futuramente seria a esposa do James Cameron, decidiu abraçar esse projeto e juntos eles convenceram a Hemdale Productions a investir em O Exterminador do Futuro. Lançado em 1984 com o roteiro de James Cameron, Gale Anne Hurd e William Wisher, O Exterminador do Futuro começa a partir de uma grande treta gerada no ano de 2029, quando uma inteligência artificial chamada Skynet se rebelou contra a humanidade e tá tomando conta do mundo. Essa inteligência é autoconsciente, e quando ela percebeu que o pessoal ia desligar ela, velho, ela contra-atacou. Isso aconteceu em 27 de agosto de 97. Ela percebeu que o pessoal ia puxar a tomada, cara, e ela mandou bombas na Rússia. E a Rússia, sendo atacada, mandou bombas de volta. E assim mais de 3 bilhões de pessoas morreram. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Julgamento. Muito próximos da extinção, os humanos restantes se uniram e, liderados por um homem chamado John Connor, conseguiram reverter a guerra humanos versus máquinas.
porque a princípio eles estavam levando uma surra, mas com o passar das décadas, os humanos mostraram força e amedrontaram a Skynet. A Skynet se viu numa sinuca de bico, então o plano deles foi o seguinte, cara, vamos mandar um robô, um exterminador do futuro, pro passado pra matar Sarah Connor, a mãe de John Connor. Só que daí, cara, se isso acontecesse, o John Connor nunca nasceria. E a rebelião falou, caraca, velho, nós temos que impedir isso. Eles mandaram um soldado da resistência chamado Kyle Reese pra voltar nesse mesmo ano e proteger a Sarah Connor. Cara, esse início do Exterminador do Futuro é sensacional. Sensacional, não tem explicação. Cara, é muito incrível ver aquelas cenas da guerra dos humanos contra os robôs. Cara, é muito bem feito e é absurdo porque esse filme teve um orçamento muito reduzido. Foi 6,5 milhões. Se tu comparar com o primeiro Star Wars, que teve quanto? 12, 13? 11. 11 milhões? Cara, é um valor muito abaixo e eles conseguiram entregar uma cena muito bem feita. E mais legal do que isso é que aqui a gente já tem uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema, que é a chegada do Exterminador pro passado. Então o cara, ele tá num beco à noite, começa a rolar um fenômeno com vários raios e de repente aparece o Arnold Schwarzenegger pelado, todo musculoso e, cara, a trilha, as cores, tudo contribui pra gente ficar completamente hipnotizado por aquela cena. E a escolha pra representar esse passado é muito massa, porque o Schwarzenegger chega no passado, velho, e começa a enfrentar uns punks que parecem uns bandidos. Já o Kyle Reese foge de um policial. Então tu meio que fica assim, cara, quem que é o lado sério dessa história? É porque nessa época o Schwarzenegger era conhecido por Conan, então ele era o herói, né? Ninguém esperava que ele fosse o vilão. O Exterminador do Futuro já chega, velho, no estilo. Ele vai lá e pega uma roupa estilosa e vai começar a caçar todas as Sarah Connors que tinham naquela lista de ligação, porque ela vê o número, procurava Sarah Connor, ele lá e matava ela. Santana, acabe com ela! Ai! E demorou um tempão até ele encontrar a original. E ainda bem, velho, porque o Kyle Reese deu tempo de chegar e começar a proteger ela. E daí é tiro do Schwarzenegger, é tiro do Kyle Reese, é uma guerra. Isso chama a atenção da polícia, que acaba prendendo Reese e Sarah Connor e o Exterminador. Enquanto eles estão sendo presos, ele vai fazer uns reparos no rosto, porque o Kyle Reese judiou da carinha dele, entendeu? Então ele vai lá, faz uns reparos, tudo mais, e depois invade a delegacia onde os dois estão. E é nessa delegacia que ele larga pela primeira vez a frase épica "I'll be back". I'll be back. Memorável! O Exterminador começa a matar geral, até porque ele quer honrar o nome dele, né, cara? Então ele mata policial pra caramba. O Kyle Reese consegue aproveitar essa deixa dessa guerra, dessa matança, e consegue pegar a Sarah Connor pelo bracinho e falar: corre! Corre, negada! Depois que eles conseguem escapar, eles vão parar num lugar seguro, velho. E daí o Kyle Reese começa com aquele papinho, aquele toque me voe. Ele fala assim, ó: eu sempre tive uma foto tua guardada, eu sempre queria saber como você era de verdade. E aquele papinho, aquele toque me voe de verdade. O que acontece, cara? Ferro na boneca. Cara, dessa relação tá surgindo o John Connor. Daí você se pergunta, cara, como assim? O cara que tava no futuro foi pro passado pra proteger a mãe do John Connor e nessa relação que surge John Connor? Exatamente. Porque esse filme explora a ideia do paradoxo de Bootstrap. Ou seja, o John Connor existe no futuro porque o Kyle Reese já veio do futuro pro passado fazer ele antes disso acontecer. E aí, quem veio primeiro? O Kyle Reese ou o John Connor? Ninguém sabe. Vou te dizer que na época que esse filme foi lançado, deve ter causado uma confusão ferrada na cabeça das pessoas, né, cara? Até hoje ele causa uma confusão ferrada na cabeça das pessoas. O que tá acontecendo? Outra coisa legal de a gente falar é que dentro dessa mitologia de Exterminador do Futuro, apenas seres vivos podem viajar no tempo. Mas o Exterminador é um robô, ou um ciborgue, como eles dizem no filme. Então, teoricamente, ele não poderia viajar, né? Não. E daí o que eles fazem? Eles pegam aquele esqueleto de metal e cobrem com tecido vivo. E daí eles conseguem enganar a viagem no tempo. E é por esse motivo que o Kyle Reese viaja pelado. Porque ele não pode passar roupa na viagem, tem que ser peladão. E é por esse motivo também que o Exterminador do Futuro tem essa carne. E cara, quando a gente chega nesse momento, a gente começa a ver como é que é o esqueleto metálico dele por baixo daquela carne. Aquela cena é um bonecão, tá? Temos que dizer que é um bonecão e não é lá muito bem feito, mas é bacana explorar esse conceito. O olho dele vermelhinho, ele vai abrindo aqui, ele abre aqui, a parte do antebraço é foda. Que ele abre um negócio assim, ele fica mexendo aqui, aí mexe o dedo, tá ligado? Se você nunca assistiu o Exterminador do Futuro, esse primeiro, e por incrível que pareça, tem muita gente que nunca assistiu esse filme, que é um pecado, você vai estranhar a cena em que o Arnold Schwarzenegger tá fazendo reparo na cara dele, porque como o Miguel falou, é um bonecão.
Mas, meus amigos, pra época isso aqui era muito bom. Tanto que o artista que fez todos os efeitos visuais de Exterminador do Futuro, o Stan Winston, ele se consagrou depois desse filme e futuramente ele trabalharia em outros projetos como Aliens, Jurassic Park, Homem de Ferro. O cara trabalhou em vários filmes incríveis. E ele ganhou uma porrada de Oscars. 4. Ele merece, né, cara? O Exterminador os encontra, velho. E daí a gente vê que o bicho é malaco, porque com certeza ele vai matar os dois se eles não fizerem nada. Mas o Kyle Reese, cara, é mais malaco ainda. Então ele coloca uma bomba no caminhão, um escapamento no caminhão, causa uma explosão gigantesca. E a gente vê, cara, o Schwarzenegger pegando fogo. E nesse momento a gente vê ainda mais aquele esqueleto metálico, revelando, cara, um dos designs mais icônicos do cinema. Incrível. Mas a perseguição não acaba e o Exterminador continua atrás do Kyle Reese e da Sarah Connor dentro de uma fábrica. E aqui, meu amigo, aqui a gente percebe que o Kyle Reese é um grande membro de torcida organizada, porque ele tem habilidade com bomba. Ele pega uma bomba, coloca no abdômen do Exterminador e explode. E nesse momento o Kyle Reese se sacrifica, ele morre ali, mas o Exterminador, apesar de perder suas perninhas, ele continua firme e forte, só torso, correndo atrás da Sarah Connor. Mas essa bicha é muito datinhosa, consegue prensar esse endoesqueleto maluco em uma prensa hidráulica e assim ela acaba finalmente com o Exterminador do Futuro. Essa cena de perseguição final é incrível, porque toda essa ambientação de indústria, cara, é muito massa. Só que ela tem um defeitinho. Uma parada que hoje em dia, quando tu vai assistir, tu percebe que, pera, não tá tão bom que é aquele esqueletão andando em stop motion. Cara, atrapalha um pouquinho. Assim como o bonecão do Arnold, aqui é um momento que você precisa fechar o olhinho e deixar passar para embarcar na história. Mas lembre-se que em 1984 isso aqui era muito bom. Nossa! Awesome! Meses depois, Sarah Connor, já grávida, está dirigindo e gravando uma fitinha para deixar para o seu filho John Connor quando ela para num posto de gasolina e é fotografada por um garoto. Ela pega aquela fotinho, compra dele e quando a gente vê que foto é, meu amigo, é aquela foto que futuramente John Connor entregará para Kyle Reese. Exterminador do Futuro, velho, foi um sucesso absurdo de crítica e bilheteria. E, cara, o pessoal falou assim, mano, que filme foda, porque os caras misturam esse conceito de ação, essa perseguição, junto com um pouco de terror. E, cara, tu fica preocupado com os personagens, que eles podem morrer. Sabe? Tu fala assim, não, pelo amor de Deus, não mata ela. É incrível, cara. Esse filme faturou 10 vezes o custo de produção. Essa mistura de ação, ficção científica e thriller até nos lembra em alguns momentos de filmes slasher. E isso não é por acaso. Porque o conceito inicial de Exterminador do Futuro foi muito inspirado em Halloween, filme de 1978 do John Carpenter. É por isso que o roteiro do James Cameron é tão cirúrgico, ele é tão preciso quando ele aborda o vilão. Ele não dá falas desnecessárias por Arnold Schwarzenegger, ele não expõe demais o Exterminador, ele só mostra o que é necessário pra gente temer essa criatura. E a gente teme! Ai, que susto. Que susto, hein? Porque ele vai perseguindo devagarinho, depois ele vai chegando no lugar, você vai ficando com medo dele. Cara, é maravilhoso. E vou dizer uma coisa, talvez o único defeito disso tudo seja os efeitos especiais que hoje em dia tu olha e fala, ah, isso aqui é meio ruim, o robô stop motion, o bonecão do Arnold. Mas, cara, o filme é sensacional, maravilhoso e você tem que ver. Obrigatório. Tudo bem, topo.